Amados, nós vamos para a ministração da palavra dessa noite, mas eu gostaria de fazer uma oração por você que está em casa agora nos assistindo. Eu quero ministrar uma oração de cura nesse momento, antes de nós irmos para a palavra. O Senhor tem algo para ministrar aos nossos corações aqui, muito breve, muito rápido, e eu sei que vai ser muito assertivo. Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, vai ser muito proveitoso. Se você não puder fechar os seus olhos, não tem problema, não é o fechar dos olhos que vai mudar o poder de Deus. Mas eu gostaria que você concentrasse a sua fé naquilo que nós vamos ministrar nessa noite. E simbolicamente, coloque a mão na parte do seu corpo onde você se encontra enfermo. Tiago, eu não tenho nenhuma enfermidade, estou tranquilo, glória a Deus pela sua vida. Caso você lembre de alguém da sua família que está enfermo e precisa de cura, então coloque agora a mão na parte do seu corpo representando aquela pessoa. Se ela estiver com Covid, coloque a mão no seu pulmão. Se for qualquer outra enfermidade, faz isso como intercessor agora com fé. E eu creio que Deus pode trazer cura para você nesse momento. Nós vamos orar com fé nesse lugar. E eu creio que o nosso Deus, que é o médico dos médicos, e esse Deus que é o próprio remédio, Ele pode fazer algo na sua vida nessa noite. Senhor Deus e eterno Pai, nós te clamamos crendo profundamente em quem Tu és. Nós te clamamos crendo profundamente no Seu poder. Nós apresentamos, Pai, o passo de fé e o ato de coragem de cada um dos meus irmãos que nesse momento estão com a mão em uma parte do corpo, seja por virtude da Covid que tem acometido milhões de pessoas em nossa nação, ou por alguma outra enfermidade, Pai, seja ela leve, seja ela grave. Nós colocamos tudo isso agora diante do Seu altar, Senhor. Te clamamos como Seu povo para que o Senhor desça com cura onde essas pessoas estão agora. Senhor, coloca a mão sobre elas agora, Deus, liberando cura, restaurando os ossos, restaurando o mau funcionamento de cada órgão, restaurando, Deus, aquilo que está desajustado. Ó Deus, manifesta isso como um ato de amor, como sinal das Suas maravilhas, como um sinal do Seu poder sobre essa pessoa. Pai, mesmo aqueles que não estão enfermos, mas estão orando por um terceiro, nós te pedimos, Deus, honra esse passo de fé nessa noite, Pai, e venha operando os Teus sinais, os Teus prodígios. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Senhor, nós te clamamos, Pai, e nós não estamos aumentando a voz para convencer ninguém, mas porque de fato há um clamor no nosso coração, porque há uma desconfiança no poder da ciência, há uma desconfiança no poder da política, mas nós não fazemos menção de carros, nós não fazemos menção de cavalo, nós fazemos menção do Teu nome, que é sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Depositamos nossa esperança em Ti, Deus, e se é do Teu agrado, opera esse milagre agora, em nome de Jesus. Meu Deus, se não há um milagre instantâneo, nós pedimos, conduz cada tratamento, conduz cada livramento, vai direcionando cada médico, cada profissional da área de saúde como instrumento de cura em nossa nação. Espírito de Deus, nos livra dessa morte, mas nos livra também, Pai, das doenças espirituais, nos livra das amarras do maligno. Vem curando a nossa alma que está enferma por falta de perdão. Vem, ó Deus, nos encorajando para fazermos o que temos que fazer. Ó Deus, sacode a terra uma vez mais. Nos ajuda a enxergarmos o Teu poder verdadeiro, Deus. Ó Pai, nós queremos nos inspirar com histórias antigas, mas queremos viver o que o Senhor tem para nós hoje. Nós queremos nos inspirar com testemunhos de outrora, com testemunhos de outras pessoas, mas queremos viver o que o Senhor preparou para nós. Nós nos inspiramos em Atos, nós nos inspiramos em Azusa, nós nos inspiramos em País de Gales, nós nos inspiramos em diversos avivamentos, mas nós queremos não apenas um Deus de ouvir falar, mas um Deus de andar conosco. Nós queremos experimentar a Sua glória, experimentar o Teu impossível, experimentar o Teu improvável. Oh Deus, desce com poder agora, Pai, onde há um coração incendiado
parado por fé, onde há lágrimas escorrendo, onde há um coração sendo derramado, e manifesta o seu amor, manifesta o seu amor, manifesta o seu amor, manifesta o seu amor, manifesta o seu amor sobre o seu povo, Senhor. Você esteja, abre a palavra em Apocalipse capítulo número 2, Apocalipse 2, a revelação de Jesus Cristo ao seu servo João, acerca das coisas que devem acontecer. Apocalipse capítulo de número 2, nós vamos ministrar algo bem breve aqui nesse lugar, queridos. Eu quero glorificar Deus por cada pessoa que se une em fé conosco. Semana passada nós fizemos uma oração dessas, uma oração de cura antes da ministração. O Saulo pregou. E, na verdade eu estava só dando os avisos, e quem viu a transmissão sabe, do nada assim Deus me levou a fazer uma oração sobre cura. E chegaram para mim naquela mesma noite 2 testemunhos de pessoas que foram curadas instantaneamente, né? Se a pessoa tivesse colocado na rede social, eu falaria o nome, mas como veio no privado, talvez a pessoa não queira exposição, mas eu fico muito feliz pelo operar de Deus milagrosamente na vida dessas 2 pessoas. E se você foi curado, se você recebeu algo de Deus através dessa oração, não deixa de comunicar, porque isso enche a nossa comunidade de fé, isso nos encoraja cada vez mais. E eu quero também te encorajar, caso você tenha orado por alguém, ao final desse culto, entre em contato com a pessoa, pergunta para ela se aconteceu algo na vida dela, e continue crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você possa pedir ou pensar. Gente, alguém pega esse suporte de água aqui, por gentileza? Apocalipse 2, você que está em casa, vamos ler a palavra de Deus do versículo 1 até o 5. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova o que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. Queridos, eu tenho uma palavra bem rápida para essa noite, e eu acredito que o Senhor Deus vai lhe atingir com impacto, porque o poder não está no pregador, o poder está no evangelho que será ministrado. Essa palavra é muito prática e também muito conhecida. Na verdade, é o único lugar da Bíblia onde se usa a tão famosa expressão primeiro amor. E é uma carta para uma das 7 igrejas, há uma sequência de 7 igrejas que recebem cartas aqui em Apocalipse. E uma delas é a igreja de Éfeso. E eu sempre gosto de citar a cidade de Éfeso e a sua importância, porque Éfeso não era uma cidadezinha pequena. Éfeso era um centro político
comercial e cultural muito poderoso no Império Romano naquela época. Éfeso, na verdade, era a segunda maior cidade do Império Romano. Éfeso só perdia para Roma, que era a capital. E por conta da localização de Éfeso, ele ficava entre o lado europeu e o lado asiático daquele continente, daquele império. Então muitas pessoas, de certo modo, elas precisavam passar por Éfeso, e isso fazia com que a cidade exercesse uma influência muito grande sobre todo o império. Uma das influências mais conhecidas de Éfeso é o seu contributo religioso, a sua cultura religiosa, que se espalha por todo o helenismo da região, por toda a influência grega daquela região. E obviamente Éfeso era uma cidade costumeiramente politeísta, adorava muitos deuses. A cultura grega é uma cultura politeísta, mas mesmo dentro desse politeísmo, o politeísmo grego, ele não é um politeísmo onde existem tantos deuses iguais. Não, existem hierarquias, deuses que são mais importantes, deuses que são menos importantes. Deuses que numa região são mais cultuados e deuses que em outras regiões são menos cultuados. Por exemplo, em Éfeso, existiam duas divindades muito cultuadas, que tinham uma influência muito grande sobre aquela cidade. Uma delas é o deus Dionísio, também conhecido na cultura romana como deus Baco, o deus do vinho. Eu me recordo de uma pregação recente que nós fizemos aqui nesse mesmo canal. Se não me engano, o título da pregação é Desperta tu que dormes, ou enchei-vos do Espírito, algo desse. Mas em Efésios 5, nós ministramos sobre aquele versículo em que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E há uma correlação no entendimento desse embriagar-se com vinho, em relação justamente a Dionísio, que era um dos deuses mais proeminentes a serem cultuados lá no Éfeso, na cidade de Éfeso. E uma outra divindade bastante cultuada na cidade de Éfeso era a divindade chamada Diana. Diana é uma deusa, filha direta de Zeus, e Diana é uma deusa, filha de deuses. Ela não é semideus, não é, de acordo com a mitologia, filha de um deus com uma mulher, de um deus com um humano. Ela é filha de Deus e de uma deusa, então ela é uma deusa pura, e uma figura muito conhecida, e que exercia também uma influência espiritual sobre a cidade de Éfeso. É claro que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, não é o foco da mensagem hoje, quem sabe um dia a gente vai ter um tempo de ministrar sobre isso, mas normalmente os mesmos espíritos, eles se traduzem com nomes diferentes em diversas culturas, e através desses nomes diferentes, eles exercem uma influência cultural e espiritual sobre um lugar. Por exemplo, nós vemos que o Brasil, ele é de certa forma, sem querer entrar na discussão, mas o Brasil ainda é um país de terceiro mundo. A nossa educação é deficitária, o nosso sistema de saneamento é deficitário, o nosso sistema econômico ele é muito instável, e existem diversos fatores que fazem com que o Brasil fique socialmente atrás de países de primeiro mundo. É muito mais fácil você achar um pobre que está muito necessitado no Brasil, do que um milionário que está muito abastado. Então há no Brasil uma atuação de um espírito que a gente pode, eu nem gosto muito dessa expressão, mas para cortar caminho aqui, um espírito de miséria que atua nas pessoas. E o espírito de miséria não diz respeito a você ter dinheiro no bolso ou não. O espírito de miséria, ele atua te gerando uma mentalidade miserável. Um dos efeitos dessa mentalidade miserável é o bloqueio da sua generosidade. Você não consegue ofertar na igreja, você não consegue sustentar uma ação social, você não consegue ajudar o seu próximo, porque a mentalidade de miséria, ela faz com que você tenha um clique na sua cabeça, e esse clique diz: a qualquer momento vai faltar dinheiro na sua vida, e você fica com medo, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que reter, quando na verdade a Bíblia fala que Deus abençoa mais ainda aquele que dá generosamente, aquele que oferta com alegria. Mas, se você vou utilizar apenas como exemplo, não tome como um padrão, mas como exemplo, se você for para os Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do mundo, com diversos avanços de desenvolvimento social e econômico, lá, muitos missionários cristãos dizem: olha, a nossa guerra aqui é diferente,
porque aqui as pessoas cultuam a riqueza. Aqui é tão fácil fazer dinheiro, é tão fácil ter oportunidade, é tão fácil você crescer na vida, que as pessoas começam a acumular, a comprar sem fim. Tem muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos e fazem assim: eu vou trabalhar sem parar durante 2, 3, 4, 5 anos, e depois vou pegar todo esse dinheiro, volto para o Brasil e construo minha vida. Mas nesses 5, 10, 15 anos que ele passa trabalhando sem parar, ele compromete sua alimentação, ele compromete o seu sono, ele compromete a sua saúde, e depois ele tem que pegar todo aquele dinheiro que ele juntou para gastar, para tentar sobreviver num hospital caro. Então, se de um modo a falta de dinheiro escraviza pessoas num país de terceiro mundo, o excesso de dinheiro também escraviza pessoas num país de primeiro mundo. Porque, queridos, o objetivo do inimigo não é fazer você rico ou pobre, ele não está nem aí para isso. O objetivo dele é te distanciar de Deus, independente da estratégia que ele venha usar. Então, em cada cultura, há uma ação espiritual que também é cultural, de espíritos malignos, que cooperam para aumentar a distância das pessoas de Deus e aproximá-las do pecado, deixá-las aprisionadas cada vez mais em sistemas de mentalidade caídos. E uma figura conhecida de Éfeso, como nós já citamos, é Diana. E um dos traços bem conhecidos dessa figura chamada Diana é que Diana é uma deusa, filha de deuses, que recebeu a autorização dos seus pais para casar, recebeu a liberação dos seus pais para casar. Claro, isso é uma história de acordo com a mitologia. Só que Diana resolve não se casar e passa a vida inteira solteira, porque ela na verdade é indiferente ao amor. Ela não sente amor, ela não se encanta por ninguém. Então Diana vai, de algum modo, se tornar a deusa da caça, porque ela abençoava os caçadores. Estou pegando a gagueira de Diogo. Será que o pastor está vendo essa live? Perdoa, pastor. Mas prova que eu estou ouvindo as pregações dele. Glória a Deus. Está vendo aí? Tudo tem um lado bom. A Milka está dando risada de você aqui, pastor, denunciando. Mas Diana se torna a deusa da caça, e ela se torna indiferente ao amor. Ela não tem nada a ver com o sentimento. Percebam, uma figura feminina daquela época. Se na época de hoje a figura feminina ainda é muito ligada ao sentimento, você imagina naquela época. E ela se torna a deusa da caça, que é justamente uma ação masculina, culturalmente masculina. Ainda hoje imagine naquela época, onde a prevalência masculina era muito maior sobre a liberdade feminina. E é interessante que, se você for observar, Diana, ela carrega diversos traços de personalidade que nós enxergamos em algumas alas do movimento feminista atual. E claro, eu quero abrir um parêntese aqui, para não colocar todo mundo na mesma situação. É claro que nós, como cristãos, somos a favor dos avanços dos direitos femininos, da dignidade da mulher, da igualdade da mulher. Nós glorificamos a Deus pelos avanços que as mulheres têm na nossa sociedade, e estamos juntos com elas, por mais avanços que elas ainda precisam alcançar. Em nome de Jesus elas vão alcançar, porque Deus é quem dá honra e dignidade a todos, homens e mulheres. Mas nós também precisamos ser maduros e não podemos deixar de observar que, infelizmente, algumas pessoas têm capitalizado as demandas que são justas para ideologias que são injustas. Então, quando você vai ver alguns traços da ideologia feminista militante, alguns traços, algumas alas, elas carregam de alguma forma um sentimento anticristão. Elas acabam se opondo à igreja, aos valores cristãos, aos valores da Bíblia, e você vai perceber que, infelizmente, essas pessoas que não entenderam bem a intenção do real sentido do movimento, essas pessoas, elas estão embebidas numa ideologia que tem muito a ver com a personalidade de Diana. Tiago, você está criticando o movimento? Não sou eu que digo isso, querido, são eles mesmos. E Diana também é muito inspiradora para pessoas que são praticantes de uma religião, de um traço de religião chamado Wicca, que é um tipo de feitiçaria que busca a manipulação dos poderes da natureza através de determinados rituais.
Olha quem é a figura de Diana. Então, eu costumo sempre dizer que o contrário do amor não é o ódio. É muito mais fácil você pregar para alguém que odeia Deus do que você pregar para alguém que é indiferente a Deus. É muito mais fácil você pegar alguém que tenha 1 bilhão de pactos com o diabo, que seja envolvido com tudo que você acha que é ruim, que tenha ódio da igreja mortal, que fala, meu sonho é matar crente, meu sonho é destruir a igreja, meu sonho é acabar com tudo. É muito mais fácil você pregar para alguém assim, do que para aquela pessoa que você prega e diz, mas tudo bem, né? Eu não mato, não roubo, eu não prostituo, não tem problema então, né? Vamos seguir a vida e tal. Aí você fala assim, Deus te abençoe. Ele fala assim, a nós todos. Porque esse tipo de pessoa, na verdade, ele não entende que precisa da transformação. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Então, quando Jesus, em Apocalipse, fala com João e envia mensagens para a igreja de Éfeso, ele começa dando diversos elogios de fazer todo cristão desejar receber. Olha o versículo 2, conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança, sei que você não pode suportar os maus, sei que você pôs à prova os que dizem apóstolos e não são, sei que você tem perseverança, por causa do meu nome sofreste e não desfalecestes, mas tenho contra ti. Jesus libera uma gama de elogios que sinceramente eu não sei se é encontrado em tantos cristãos atuais. O nível de zelo que a igreja de Éfeso tinha era altíssimo. O nível de dedicação, de excelência era muito elevado. Mas essa igreja havia abandonado o primeiro amor. E esse é justamente o motivo de exortação que Jesus traz para essa igreja. Porque, queridos, essa igreja que estava na cidade de Éfeso, ela estava justamente influenciada por aquela mentalidade cultural reinante naquele lugar. E essa igreja de Éfeso fazia tudo perfeito, mas já não fazia para Deus. Essa igreja tinha a melhor câmera, tinha o melhor canal do YouTube, tinha o melhor microfone, o melhor áudio. Essa igreja tinha as melhores redes sociais, tinha a tenda mais bonita, mas aquilo que ela fazia já não era para Deus. E é curioso que Diana se torna a deusa da caça. Então os caçadores, quando iam caçar, eles ofereciam oferendas a Diana, para que Diana abençoasse-os com caça. E por coincidência, e aqui eu deixo para você pensar, nós olhamos para o caçador mais antigo da antiguidade, e o nome dele é Nimrod. Talvez esse nome não seja conhecido para você, mas Nimrod é o fundador da Torre de Babel, e o fundador do que você conhece na história bíblica como Babilônia, que não é só uma cidade, mas também uma representação de um sistema de escravidão do pecado, de um sistema de escravidão anticristão. Nimrod, o caçador mais conhecido da antiguidade, Diana, a deusa da caça, e nós olhamos que de um lado Diana era indiferente ao amor, do outro lado Nimrod tinha raiva de Deus. Nimrod, ele está situado historicamente muito próximo ao episódio do dilúvio. Então Nimrod, ele propõe construir uma torre que nós conhecemos como Torre de Babel, e é interessante que quando nós lemos o texto bíblico, a gente vê que aqueles homens, eles se reúnem e eles propõem construir uma torre que é tão alta, que alcançaria até os mais altos céus. E certa vez me veio uma dúvida, eu quero compartilhar essa dúvida com você. Eu fiquei pensando, Deus, qual o sentido de ter uma torre muito alta? Porque eu, Tiago, sei que você pensa diferente, mas eu, Tiago, eu penso que é muito mais símbolo de poder você ter uma fazenda, tipo do tamanho da Bahia. Imagina você ter uma fazenda do tamanho da Bahia, a Bahia inteira é uma fazenda que pertence a você, do que você ter o prédio mais alto de Salvador. Não é diferente? Eu acredito, isso é uma opinião, não tem negócio de certo e errado, mas eu acredito que ter uma extensão territorial geográfica maior é uma demonstração de poder, até porque uma extensão territorial maior, você consegue
construir quantas torres você quiser. E eu comecei a perguntar aquilo para Deus também, pesquisando, porque a gente tem que ser assim, tá, gente? Muita gente tem dúvida da palavra, e aí pergunta assim: Deus, Senhor, me revela, me revela, me revela, me revela, me revela. Vai estudar teologia, meu irmão. E na verdade, a motivação de Nimrod era justamente por conta do dilúvio. O que é que aconteceu no dilúvio? Deus veio e matou todo mundo. Como é que Deus matou todo mundo? Deus fez com que chovesse do céu e abrisse as portas do abismo embaixo da terra. Então foi água para todo lado. O nível de água cresceu a tamanhos alarmantes. Então tinha muita água, uma enchente muito grande. Qual era a ideia de Nimrod? Eu vou construir uma torre tão alta que se esse Deus mandar outro dilúvio, eu vou ficar lá no topo da torre e não vou me afogar. Percebeu agora a motivação de Nimrod? Nimrod queria construir algo para resistir a Deus. E sabe, eu olho e observo que muitos cristãos entendem o primeiro amor apenas como sair da sua melhor versão. Olha, eu estava no primeiro amor, eu estava apaixonado 100%, hoje eu estou apaixonado 70%, então não estou mais no primeiro amor. Querido, se fosse isso, menos mal. Se fosse só isso, menos mal. Mas a gente não pode enxergar o primeiro amor como você dá 100% o tempo todo apenas. O problema de você deixar o primeiro amor é que você deixou o amor. Porque não tem segundo amor, não tem terceiro amor, não tem quarto amor, tem o amor. E se você deixa esse amor, você deixou o amor. E no mundo espiritual não existe campo neutro. Se você deixa Deus, automaticamente você passa a ser inimigo de Deus. Naturalmente, o caminho das pessoas que começam com o esfriamento da fé é a apostasia profunda. Isso não diz respeito, meu irmão, a você assistir todos os cultos do canal. Isso não diz respeito a você ser a pessoa que mais lê a Bíblia na sua família. Isso não diz respeito apenas ao teu coração bater forte diante de Deus. Isso diz respeito a uma brecha que você dá, que lá na frente vai se transformar em apostasia e vai te transformar em inimigo de Deus. E nós estamos aqui nesse momento para alertar o seu coração, para direcionar o seu coração, para chamar a sua atenção, porque pequenas brechas podem causar grandes estragos. Você pode ser um crente tão forte como um Titanic, mas se um pequeno buraco quebrar o seu casco e água começar a entrar nesse barco, em algum momento ele vai começar a afundar, porque a sua vida não foi construída para estar quebrada, assim como o barco não pode navegar saudavelmente quando ele está quebrado. Então Jesus vem, através dessa carta, e faz inúmeros elogios. Você faz isso bem, você faz isso bem, você faz aquilo outro bem. Já viu votação de escola de samba no carnaval? Unidos de não sei o que lá, fantasia, 10. Não sei o que lá, carro de frente, sei lá, 10. Você, Gustavo, que assiste carnaval. Carro alegórico, 10. 10. Aí o segundo também, né? 10. Chega no final, 9.9. Perdeu, acabou. Jesus está dizendo: não adianta você ser bom em tudo, se você já não me ama. Quando um dos fariseus pergunta a Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Jesus não está dizendo assim: olha, se for 51% a 49% já é o suficiente, você vai entrar arrastado no céu, mas você vai passar ali na recuperação. Não! Se for 60% você está na média. Não! 70% eu consigo fazer aproximar aqui, você vai entrar de algum... Não! Todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. No momento em que você já não oferece tudo a Deus, é questão de tempo para você não oferecer mais nada a Deus. No momento em que você não oferece tudo a Deus,
é questão de tempo para você passar a não oferecer mais nada a Deus. E sabe, amados, eu quero trazer essa reflexão para uma conclusão, te levando a refletir em algo que está por vir sobre toda a face da terra. E como ministro de Deus, eu não posso deixar de te alertar que vem aí um tempo muito desafiador. A palavra de Deus em diversos momentos registra o período do final dos tempos, final dos dias, como uma tamanha aflição que jamais foi vista e jamais será vista novamente. Você olha para o massacre que Hitler fez com os judeus e você diz, não, no final dos tempos vai vir algo que é mais forte do que isso. Você olha para diversos ditadores que mataram milhões de pessoas e a Bíblia diz, no final ainda vai vir coisa pior. Você olha para diversos níveis de perseguição que existem sobre a face da terra e a Bíblia está dizendo, no final ainda vai vir coisa pior. Sabe aquele ditado que baiano gosta de falar muito, né? Não se preocupa não, que depois ainda vai piorar. O quadro vai ficar ruim, vai, mas eu quero te preparar, e o Senhor Deus quer alinhar a sua igreja, porque uma igreja que está alinhada com o noivo, ela vai conseguir, como diz nosso irmão Lázaro, passar pela prova dando glória a Deus, meu irmão. Eu quero te ajudar, eu quero te animar, mas eu também quero te alertar, que se Deus vai dar livramento, e Ele vai dar livramento a quem estiver alinhado e posicionado com o chamado dEle. E o chamado do Senhor é o chamado da última hora. Eu não sei se você já esteve no aeroporto, mas na rodoviária eu também já ouvi isso. O problema da rodoviária, Gustavo, é que está tocando tanto pagode alto, que você não consegue ouvir direito. Mas na rodoviária também tem, viu, gente? Na rodoviária também tem. O ônibus está para sair, aí o cara vai lá e fala, você que vai viajar para Ipirá, o ônibus sai em 10 minutos. Você que vai viajar para Jequié, o ônibus está saindo agora em 5 minutos. No avião é pior. Se você não entrar, o negócio é aterrorizante no avião, tio. O negócio é terrível. Olha, faltam 5, última chamada. O negócio vai entrando na sua alma, assim, correndo. Fala, se você não entrar agora. Gente, eu já perdi viagem de avião. E foi até um livramento de Deus. O avião não caiu não, fique tranquilo. Mas foi um livramento de Deus, depois eu conto testemunho. Mas eu lembro que eu estava atrasado, e na verdade eu estava atrasado por conta de um amigo meu, que estava atrasado, eu estava com ele, a gente ia no mesmo voo, e a gente chegou correndo, e foi passando pela segurança correndo, e os policiais já preocupados, Gustavo, os policiais, a gente passando correndo com a mala, para não perder o avião, e os policiais já, né, a gente só vendo aqui, câmbio, né? Esses meninos aí que estão correndo e tal, a gente chegou na porta e tal, a gente achando, passou pela detecção de metais, passou por isso, por aquilo, e achando que estava abafando, afinal de contas, vamos entrar no avião agora, quando a gente for entrar, o comissário... Passou o tempo, querido. Mas está aberta a porta. Não, passou o tempo. Mas a gente vai perder a viagem. Passou o tempo. E aí meu amigo advogado, né? Advogado gosta de... Advogado nasceu para essas horas. Não que eu vou processar, que eu vou que não sei o que e tal. Aí o comissário, à vontade, senhor, pode processar. Não, vou tirar foto, a porta aqui está aberta. Pode tirar foto, senhor. Pode se direcionar lá ao guichê e tal. Não tem problema nenhum. Não vai sair do bolso dele mesmo, né? Não tem problema nenhum, senhor. Perdeu, acabou, já foi. E naquele momento eu pude sentir a gravidade de que eu tinha uma passagem, eu sabia o horário, mas eu não me ajustei para poder embarcar naquela viagem. Jesus está voltando, você sabe disso, você sabe do chamado de Deus, mas você também precisa se ajustar a um estilo de vida que vai te alinhar com a palavra de Deus. Você precisa começar a rever no seu coração aquilo que tem roubado a sua paixão por Deus, aquilo que tem roubado as suas lágrimas por Deus. Antigamente você chorava em oração, hoje você só chora em seriados de Netflix. Antigamente você passava tempo em oração, hoje você só passa tempo em rede social. Antigamente você bastava entrar pela porta da igreja e você já sentia a presença de Deus muito forte naquele lugar. Hoje em dia todo mundo sente a presença de Deus, só você que não. Você já não é mais como antes, já não há mais aquele brilho no olhar, já não há mais aquele fogo no seu coração.
E Jesus não vem aqui para te dar um atestado de morte. Jesus vem aqui para te alertar e dizer: ainda é tempo de voltar para o primeiro amor. E sabe uma das grandes chaves das pessoas nunca voltarem para o primeiro amor? É que elas ficam tentando imitar um tempo que elas viveram, porque elas acham que primeiro amor é coisa do passado. Primeiro amor não tem a ver com tempo, querido. Primeiro amor tem a ver com um tipo de alinhamento. E sabe o que a gente vê muito? Meu Deus, preciso voltar ao primeiro amor. Então vou pegar aquelas músicas que eu ouvia, porque aquelas músicas que me faziam chorar. Eu vou começar a ouvir fulano, porque é fulano que me fazia se emocionar, me emocionar. Eu vou começar a ouvir tal pregação, porque com tal pregação eu me arrepio. Querido, não tem a ver com estereótipo. Tome isso, porque muitas vezes você idolatra um estereótipo. Você acha que se eu ouvir tal música, eu vou me emocionar, vou chorar e a presença de Deus vem. Se eu cantar de tal jeito, se eu orar marchando assim, ou falando as palavras assim, a presença de Deus vai vir. Se eu vestir tal roupa, Deus vai gostar de mim. Se eu fizer isso, aquilo outro, como se a presença de Deus fosse uma receita de bolo. Mas Deus está dizendo, Deus está dando a dica aqui, exatamente em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, porque o nosso Deus, Ele é pedagógico. Ele diz o que você tem que fazer, e Ele diz como fazer. E Ele aí vai e fala assim: você precisa voltar aonde você caiu e se arrependa. Você não precisa de uma estratégia nova. Você precisa da simplicidade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou errado mesmo, eu falhei mesmo, o meu método não deu mesmo. Tentei de tudo, fiz curso de tudo, inteligência de tudo, sabedoria, malandragem de tudo. Minha vida só foi por água abaixo. Ganhei dinheiro, não adiantou. Casei, não adiantou. Comprei carro, não adiantou. Nenhum coach me ajudou. Por quê, querido? Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Aleluia. E é um caminho que é estreito, mas é simples. Jesus, Ele não está pedindo para você apresentar suas metas alcançadas. Jesus está pedindo para você apresentar a miséria do seu coração. Jesus não está numa reunião de negócios com você, onde você precisa apresentar um projeto bonito para ser aprovado, para Jesus ser seu sócio, não. Jesus tão somente precisa que você reconheça: Senhor, eu caí aqui, aqui e aqui. E você não precisa ter a resposta, sabe por quê? Porque Jesus é a própria resposta. Porque quando você pega as suas misérias e coloca nas mãos de Jesus, Ele sabe o que fazer exatamente para te restaurar. A igreja de Éfeso, querido, tinha todas as metas para apresentar. Igreja boa nisso, boa naquilo outro, boa naquilo outro, boa naquilo outro. E Jesus está dizendo assim: eu não quero suas metas, eu quero o seu amor. Há quanto tempo o seu coração não queima por Jesus? Eu oro por uma igreja incendiada nos últimos tempos. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Eu oro por uma igreja incendiada nos últimos dias. E Jesus traz um alerta, porque, gente, o amor de Jesus, Ele não vem para nos iludir. O pai que ama, ele sabe a hora certa e o jeito certo de ser duro, de ser firme com o filho. Porque muitas vezes é a firmeza, é a dureza que vai guardar o filho. Eu lembro, por exemplo, de quando eu era pequeno, e criança gosta de, por exemplo, andar e ficar passando mão em grade, né? Criança anda pelos portões e pelos muros e vai passando a mão assim. E aí minha mãe, eu lembro de uma direção que minha mãe me deu certa vez, nunca esqueci isso aí. Falou: filho, cuidado ao passar a mão na grade, que pode ter um cachorro e morder sua mão. E realmente, se você vacilar, você está passando a mão na grade, daqui a pouco o cachorro vai lá, te morre, você pode perder uma mão para o resto da vida, pode perder um braço, pode se machucar. Então naquele momento ela estava mostrando as consequências, não como uma ameaça. Ela não estava me ameaçando, ela estava me alertando. E Jesus diz: se você não se arrepender, eu virei a ti e removerei o teu candeeiro. Candeeiro é o lugar que queima, querido. É onde o fogo é levantado. Isso aqui não é uma ameaça de Jesus. Isso aqui é o Jesus
te alinhando para o fato de que, se não houver um verdadeiro arrependimento, você pode ter uma voz bonita, você pode ter diploma teológico, você pode viver 50 anos numa igreja, você pode falar bem, você pode ter resultados na nossa sociedade. Eu vou mais longe agora. Se você não se arrepender, você pode ser um bom marido, boa esposa, você pode ser um bom filho, um bom pai, você pode ser um bom empregado, um bom patrão, você pode ser ótimo em tudo, mas se você não reconhece que está precisando se arrepender, é questão de um passo para você sair do primeiro amor e ser encontrado na mais completa apostasia. Sabe, queridos, ninguém cai no abismo de vez. Toda vez que você vê alguém que teve uma queda notável, pode ter certeza que aquela pessoa já estava caindo há muito tempo. Ela já estava com as forças dela sendo vencidas há muito tempo. E sabe o que é que provoca essas grandes quedas? É que essa pessoa não pediu ajuda. Tem uma frase muito conhecida e nós vamos orar agora. Essa frase diz: é melhor que você confesse a sua tentação do que você confesse o seu pecado. Porque quando você confessa a tentação, você consegue forças para não pecar. Mas agora eu quero te apresentar um Jesus que está olhando para você, para as suas conquistas, para as suas qualidades, para tudo de certo que você fez, mas Ele está dizendo: ainda há algo para o qual se arrepender, e eu estou te chamando agora porque eu te amo. O Ministério de Louvor vai entoar uma canção, e eu gostaria que nesse momento você fizesse uma oração ao Senhor. Se possível, colocasse a mão no seu coração agora onde você está. Talvez você esteja assistindo com alguém que em alguma medida você fique tímido de fazer isso. Eu não vou te pedir para aliviar, não. Vença a timidez em nome de Jesus. Bote a mão no seu coração mesmo. Se estiver precisando chorar, chore mesmo. Porque o Senhor está usando essa noite, querido, para resgatar a essência do amor ao Pai, para resgatar a essência que está perdida. Faça essa oração enquanto o Ministério de Louvor canta, e nós já voltamos para ministrar na sua vida. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
Senhor, a tua palavra diz, o próprio Jesus disse, são palavras da boca de Jesus. Quando ele subisse, quando ele ascendesse aos céus, ele rogaria ao Pai para que nos fosse enviado o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo de Deus, porque é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo é o verdadeiro poder, é a verdadeira voz que está falando ao seu coração. Esse Espírito Santo, ele consegue atingir níveis de profundidade do seu interior que nenhum homem consegue. A minha voz, a voz desse ministério de louvor, o som dos instrumentos, eles estão entrando agora pelo seu ouvido, mas o Espírito Santo está indo direto ao seu coração, e ele está te convencendo. Não haveria nenhum argumento que eu apresentasse que poderia te convencer. Não haveria nenhuma palavra bonita, nenhuma frase de efeito que pudesse te convencer. Não haveria nenhuma poesia, nenhum texto, nenhuma canção que tem o poder de te tirar do charco de lodo do pecado. Mas o Espírito Santo está agora falando ao teu coração acerca do testemunho de Jesus. Esse Jesus que veio à terra e morreu para te salvar. Esse Jesus que veio conhecer você na sua podridão, na sua sujeira, no seu pecado, e veio dizer: eu te amo. Esse Jesus que veio diante de tantas conquistas que você já teve na vida, mas você não sabe ainda que mais importante do que todas as conquistas que você possa ter é a conquista que Jesus teve na cruz do Calvário, e Ele conquistou a mim e a você. Aleluia. Esse Jesus nessa noite te faz um convite. Esse Jesus te chama de volta para Ele. Esse Jesus quer restaurar o teu coração de volta para Ele. Esse Jesus quer restaurar a tua aliança. O convite do Senhor nessa noite é: entrega o governo da tua vida nas minhas mãos. Eu sei governar a sua vida melhor do que você mesmo. Eu tenho a resposta que você precisa. Eu sou a resposta que você precisa. Eu quero te oportunizar nesse momento. Eu quero te dar a chance de você fazer uma aliança pública com Jesus. Nós estamos numa transmissão exclusivamente online. Se estivéssemos num culto presencial, eu perguntaria aqui: quem quer levantar a mão para fazer uma aliança com Jesus? Mas nós estamos num culto online. Eu quero oportunizar a chance de você publicar essa decisão através do nosso chat. Se você deseja aceitar ao Senhor Jesus, fazer uma aliança com Cristo nessa noite, coloque agora no chat: eu quero fazer uma aliança com Jesus. Se você já teve essa aliança e essa aliança se quebrou, coloca no chat: eu quero refazer a minha aliança com Jesus. E eu vou mais fundo agora. Talvez você não tenha sequer se afastado, não tenha sequer saído da igreja. Talvez o teu checklist esteja igual ao de Éfeso: você é bom nisso, você é bom naquilo, você é bom naquilo outro, você é bom em tudo que você faz. Mas você já não está mais conectado com Deus como antes. Você quer refazer essa aliança com o Senhor? Coloca no chat, nós vamos orar por você nessa noite, porque nós cremos que Deus quer transformar a sua vida. Não foi em vão essa palavra. O Senhor Deus quer transformar a sua vida. O Senhor Deus quer gerar um marco nessa noite através da sua decisão. O Senhor Deus quer impactar a sua vida como nunca antes. Ele quer te trazer de volta para Ele. Ele quer romper a distração da normalidade da vida, e Ele quer te colocar de volta nos braços dEle. E eu quero orar por você, e nós vamos encerrar nessa noite. Eu creio que o Espírito de Deus já ministrou coisas preciosas para ti, já ministrou coisas maravilhosas ao seu coração. E essa é a mensagem do Senhor Deus para a sua igreja nesses dias. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos lembrar aonde nós caímos. Precisamos lembrar
e na verdade reconhecer aquilo que precisa ser confessado. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, nos colocarmos disponíveis para que o Senhor gere em nós um sentimento profundo de arrependimento. Este sentimento que não pode ser gerado pelo homem, mas é gerado apenas pelo Teu Espírito. Senhor, nós Te pedimos para que tudo que está desajustado na nossa vida, traz luz para nós enxergarmos isso, Senhor. Luz aos nossos olhos, coragem em nossos corações, força em nossos braços, para que em nome de Jesus nós não percamos o candeeiro, nós não percamos o candelabro, nós não percamos a Sua presença, Deus. Senhor, nós não queremos ser uma igreja, e aqui eu falo do corpo de Cristo, nós não queremos, Pai, ser uma igreja que faz tudo certo, mas que já não Te ama mais. Não queremos ser apenas uma igreja bem posicionada perante a sociedade. Nós queremos ser pessoas bem posicionadas perante a Sua palavra, perante o Seu coração, perante o Seu fogo. Nós Te agradecemos, Pai, pelo ensino nessa noite. E nós Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor plantou em nossos corações. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Eu quero glorificar a Deus aqui, porque tem uma pessoa fazendo uma aliança com Jesus aqui no chat. Glória a Deus. Uma pessoa que está dizendo: eu entrego o controle da minha vida ao Senhor, eu quero aceitar Jesus. Senhor Deus, nós Te agradecemos por isso. Senhor, nós Te agradecemos por cada coração que está sendo alinhado nessa noite. E nós Te pedimos, Deus, que não seja só mais uma noite em que amanhã nós vamos esfriar, não, mas que nós possamos ir diretamente, nós possamos ir de hoje em diante, sem parar, debaixo do Seu controle, seguindo a Sua direção, em nome de Jesus. E você que está em casa, vamos cantar o refrão dessa canção mais uma vez? Eu quero que você cante, se possível, com a sua família, com quem está com você agora. Cante com todo o seu coração. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Glória a Deus, meu querido, que Deus te abençoe ricamente. Agora eu gostaria de te pedir, rapidamente, nós vamos aqui encerrar esse momento de palavra, nós vamos ter um bate-papo rapidinho, de 2-3 minutos, nessa noite, falando um pouco sobre essa palavra. Então não sai da transmissão agora, tem sido um plus muito bacana da nossa programação, e eu tenho certeza que vai te abençoar também, tá bom? Em um minutinho, enquanto nós fazemos a transição, fica conosco que nós vamos continuar já já.